Sou o professor Reynolds, engenheiro civil e sanitarista, com mestrado e doutorado, aposentado da Universidade Federal da Paraíba e da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, CAGEPA, projetista autônomo para a área de saneamento. Estou apresentando um curso completo sobre sistemas de abastecimento de água, que é uma das disciplinas que ensinei nos cursos de engenharia civil e de engenharia ambiental. A ementa do programa da disciplina apresenta um resumo das aulas e da matéria que estamos estudando e que tem o objetivo geral de subsidiar e complementar o conhecimento do aluno dos cursos de engenharia civil, engenharia ambiental e de técnicos de saneamento e de meio ambiente, para entender o funcionamento, operar e manter sistemas de abastecimento de água. Esse é o objetivo. Vamos tratar nesta videoaula, de número 006, do assunto referente a tratamento de água nos sistemas de abastecimento de água. A norma é a NBR 12216 da ABNT. E, de início, a gente apresenta aqui umas imagens, né, de duas estações de tratamento, uma vista mais aproximada, né, uma estação maior, aqui em João Pessoa, na Paraíba, e que atende a várias cidades da região metropolitana de João Pessoa. Né? E essa outra, uma vista interessante, porque está uma vista do alto, né? Então a gente vê o manancial, né, que a gente já apresentou nas aulas anteriores, no caso aqui um rio Marés, né, um manancial de superfície, que tem uma captação através de uma tomada d'água, uma torre de tomada na barragem, que represa, né, as águas formando o lago e que facilita, permite a captação e a regularização da vazão do rio, né, que é muito importante. No caso, um assunto diretamente ligado a manancial, quando a gente estudou manancial de superfície, viu, né? Mas eu acho importante, diante dessa vista apresentada aqui, dessa imagem, né, relembrar esse aspecto importantíssimo das barragens de acumulação, regularização de vazão. Porque o rio Marés, esse que está passando aqui, né, que é o sangradouro da barragem, ele tem uma vazão variável, e muito variável, né, conforme o período do ano, o período de chuva, né, que é um manancial superficial. E no período de seca, de verão, a vazão é muito reduzida, né, menor do que a necessidade das cidades que estão recebendo água a partir dele, né, desse manancial. Então, a barragem tem essa finalidade, né, de, no período de inverno, está chegando uma vazão muito maior do que está precisando retirar para o sistema de abastecimento de água, né, através da captação. Então, essa água, o excesso, grande parte dele vai ser acumulado no lago, né, formado pela barragem. E no período de verão, em que a vazão que está chegando do rio é menor, essa vazão, esse volume acumulado, represado aqui no reservatório da barragem, né, vai poder fornecer uma vazão regularizada o ano todo, com um valor maior do que aquele mínimo da época de verão. Né? Então, aqui está esse conjunto que eu faço questão de mostrar, né, porque
como a gente falou, quer dizer, o sistema de abastecimento de água é um conjunto de unidades, né? Manancial, nesse caso aqui, ó, captação, né? Estação de tratamento do manancial, a água aqui já é captada e transportada diretamente aqui para a entrada dessa estação de tratamento, que é uma estação de tratamento do tipo convencional, né? Completa, né? Com todas as etapas, todas as unidades que compõem uma estação de tratamento, e é o assunto que a gente vai tratar. A ementa do programa apresenta um resumo, né, de toda a disciplina que a gente está estudando, né, desde o início. Noções gerais sobre saneamento básico e saúde, evolução e desenvolvimento dos sistemas de abastecimento de água, consumo de água, população de projeto, vazões de projeto, noções de hidrologia, mananciais e captação de águas de precipitação atmosférica, superficiais e subterrâneas, cisternas e poços, barragens de nível ou de elevação de nível de água e de acumulação regularização, estações elevatórias ou estações de bombeamento, né? Adutoras e subadutoras, reservatórios de distribuição, redes de distribuição, qualidade de água, tratamento de água e análises laboratoriais, que é o assunto que a gente vai ver agora, né? E para fechar essa matéria toda, né, ainda teremos mais uma videoaula sobre operação, manutenção, medição e controle de perdas nos sistemas de abastecimento de água. Tá? Então aqui está o programa da disciplina, né, com esse item 9, que trata sobre tratamento de água para abastecimento. A gente vai estudar as características das águas naturais, padrão de potabilidade, poluição e contaminação, laboratório e determinação de parâmetros básicos, funcionamento, tipos e características das estações de tratamento de água. Né? É isso que a gente vai ver. Então, tratamento de água, tipos e características das estações de tratamento, processos unitários que compõem essas estações, né? Pré-dimensionamento, a gente não vai ver projeto detalhado de uma estação de tratamento de água, né? Porque isso seria um assunto muito especializado e por si só muito extenso, né? Mas a gente vai ver as bases para um projeto, para se entender como a estação funciona, né? Entender não só o funcionamento, a possibilidade, a variedade de equipamentos e unidades para promover o tratamento, né, que pode variar bastante, como funcionam. Então a gente vai ver isso dessa forma, né? E vai mostrar a importância dessas estruturas, né, tipo laboratório, armazéns de produtos químicos, que compõem a estação de tratamento como um todo, né? Além das próprias unidades que fazem o tratamento, existem essas estruturas complementares, né, nas estações de tratamento que a gente vai mostrar e que são fundamentais. Tá? Então, aqui, esse esquema de um sistema de abastecimento de água a gente tem apresentado desde a primeira videoaula, né, porque ele é fundamental para a gente entender o funcionamento de um sistema de abastecimento de água e localizar aquela unidade que está sendo estudada no sistema como um todo. Então a gente sempre tem mostrado esse esquema porque ele resume bem, né, de forma bem simples e prática, né,
as unidades compõem um sistema de abastecimento de água que usa, nesse caso, um manancial de superfície, que é o manancial mais usado, apesar de que, evidentemente, quando a gente falou sobre mananciais, falou bastante também sobre mananciais subterrâneos e de precipitação atmosférica, né? Mas o de superfície, que é esse que está mostrado nesse esquema, né? É muito usado, né? No Brasil como um todo e aqui na região Nordeste em particular, onde em grande parte é muito pobre de água subterrânea. Né? Mas, enfim, é um manancial, né? Que é a unidade fundamental do sistema de abastecimento de água, porque é no manancial que se vai buscar a água na natureza para atender o sistema de abastecimento de água. Né? Então, nesse caso, o manancial de superfície é uma barragem, né, nessa seção, formando um lago, né, um reservatório de acumulação de água para regularizar uma vazão que é captada, né, através de uma estrutura de captação e transportada através de uma adutora, de uma tubulação, que tem essa denominação específica de adutora, e pode ser de água bruta, de água tratada, por gravidade ou por recalque, bombeamento. Isso tudo a gente já estudou em cada uma dessas unidades, mas eu estou mostrando para situar a estação de tratamento, que é o que a gente vai estudar hoje. Né? Então, agora, então a água captada é transportada até uma estação de tratamento que vai adequar as características dessa água bruta, que está disponível lá na natureza, adequar a um padrão de potabilidade, que a gente vai falar bastante sobre ele nessa videoaula. Né? Então, depois dessa água tratada, potabilizada, né? Aí ela vai ser encaminhada através de uma outra adutora, né? Bombeada ou por gravidade, para o reservatório de distribuição e do reservatório de distribuição para a rede de distribuição na cidade. Né? A tubulação que vai levar a água tratada, potável, até aos consumidores, né? Os vários tipos de consumidores que podem existir e que existem nas cidades, né? Os consumidores de categoria residencial, comercial, industrial, etc. Então, a rede de distribuição transporta essa água a partir do reservatório, a água tratada, até a porta, né, da residência ou do estabelecimento comercial, industrial, etc. Então, esse é o sistema de abastecimento de água, né, que a gente está estudando já há algumas aulas e hoje vamos tratar, como eu falei, da estação de tratamento. Né? Então, é interessante essa questão de qualidade da água, de tratamento de água, da necessidade de tratamento, né, no sistema de abastecimento de água, a partir dos conceitos de higiene. Né? A higiene é a ciência da saúde que fornece os elementos necessários ao ajustamento do homem ao seu meio físico, biológico e social. A higiene, essa é a definição, o conceito de higiene. E ela se divide basicamente em três, vamos dizer, partes. Né? A higiene individual, a higiene geral ou saneamento e a higiene social ou da coletividade. Né? A higiene geral ou saneamento estuda as relações do homem com seu meio físico, o meio ambiente, controlando os fatores que podem exercer efeitos nocivos sobre sua saúde. Então, a higiene geral ou saneamento estuda abastecimento de água, coloquei logo aqui em primeiro lugar, né?
sistemas de esgoto, lixo e limpeza urbana, resíduos sólidos, indústria de alimentos, iluminação, ventilação, condições de trabalho, recreação, habitação, poluição das águas, do solo e do ar, né? Animais vetores de doença, animais que transmitem doença para o homem, isso tudo faz parte da higiene geral ou saneamento, né? Sendo que a gente destaca o que a gente está estudando no momento, que é abastecimento de água. Para ficar bem claro que abastecimento de água pertence ao ramo do conhecimento geral, que é o da higiene ou da saúde. Então, abastecimento de água visa, em primeiro lugar, a saúde pública. Claro que vai ter outros níveis de importância, outros objetivos, mas é voltado, em primeiro lugar, para a saúde pública. A importância, né, do abastecimento de água, dos sistemas de abastecimento de água. Do ponto de vista sanitário, ou seja, do ponto de vista de saúde, controle e prevenção de doenças, quer dizer, uma cidade que não tem uma boa infraestrutura, um bom sistema de abastecimento de água, não vai alcançar níveis adequados, satisfatórios de saúde, né? Isso mais do que tecnicamente, cientificamente comprovado ao longo da história, né? Inclusive as grandes epidemias que ocorreram, né, na Europa, por exemplo, muito documentadas, e que graçaram num ambiente que não tinha abastecimento de água, nem saneamento de uma maneira geral, né? Nem esgoto, sistemas de esgoto sanitário, nem de resíduos sólidos, enfim, um ambiente sanitariamente insalubre, né? Então, no caso do abastecimento de água, especificamente, controle e prevenção de doenças, implantação de hábitos higiênicos na população, limpeza pública e jardins, né? Manutenção de praças, as ruas limpas, né? As práticas desportivas e recreativas, como piscinas públicas, né? O conforto e a segurança para a população, né? Seja através de refrigeração, combate a incêndio, principalmente, né? Aqui muito destacado. E do ponto de vista econômico, qual a importância dos sistemas de abastecimento de água? O aumento da vida média, que é o número de anos em média que vive uma determinada população, né? O número médio de anos de vida das populações, seja de uma cidade, de um país, de uma região. Então, os sistemas de abastecimento de água concorrem para aumentar a vida média, né? Reduz o número de doença, a mortalidade infantil, enfim, está diretamente ligado a essa questão, né? Aumento da vida média, aumento da vida eficiente, que é o período da vida do indivíduo em que ele está apto para trabalhar, a produzir, né? Então, isso implica, claro, né, numa importância do ponto de vista econômico para aquela comunidade. E também facilita a implantação de indústrias, né? Vários tipos de indústria usam a água, algumas como matéria-prima, outras no processo, mas grande parte delas necessitam de um sistema de abastecimento de água garantido para funcionar, né? E as doenças relacionadas com a água? As doenças, o estudo das doenças relacionadas com a água, de modo bem resumido, né, claro, a gente pode entender, né, definindo ou estudando ou observando os modos de transmissão dessas doenças, né, através da água, que tem
um percurso, né, que passa pela água. Seja a ingestão de água contaminada diretamente, né, beber, quer dizer, o sistema de abastecimento de água não está funcionando corretamente e, de repente, a água distribuída está contaminada, né? Por exemplo, febres tifoide e paratifoide, além de outras, né, doenças, quando ocorrem de uma forma com um grande número de ocorrências, né, numa determinada cidade, primeira observação, primeira análise, primeira pesquisa a ser feita é no abastecimento de água. Porque, em geral, essas doenças, quando acontecem em grande quantidade numa determinada cidade, a possibilidade da contaminação da água é muito forte, né? Porque é a forma mais comum de transmissão dessas doenças, né? Em grande quantidade. É evidente que quando alguns poucos casos numa cidade, não. Aí tem que observar, ver, do ponto de vista de saúde. Mas um grande número de ocorrências numa cidade de alguma dessas doenças, febre tifoide, paratifoide, cólera, né? Observar logo a água, né? A ingestão de alimentos contaminados pela água. Ou seja, aqueles alimentos, por exemplo, que se ingere cru, né? Cruz, então, algumas verduras, etc. Então, se aquela água que lavou ou que irrigou aquele alimento, né, estiver contaminada, então a ingestão de alimento contaminado pela água, né? Exemplo, shigellose, né, shigella, que provoca desinterias, amebíase, etc. Né? Várias doenças são transmitida pela água através de alimento contaminado pela água. O contato da pele com a água infestada por certos parasitas, como schistosomose, mais característico, né? Bom, e a classificação das doenças veiculadas pela água, né? Veiculada, a água é veículo, né? São as doenças ditas de importância primária e as de importância secundária. Não quer dizer que uma seja mais importante do que a outra. A questão é que quando diz que é uma doença de importância primária, é porque essa doença é transmitida preferencialmente através da água. Como a gente falou no caso aí do modo de transmissão. São doenças que, se ocorrerem um surto, né, uma incidência alta de alguma delas, a primeira coisa para ser examinada é o abastecimento de água, né? Então, essas doenças de importância primária são a cólera, como a gente já citou, né, que há pouco tempo houve um surto aqui no Brasil forte, né, e acho que a população se lembra os sistemas de abastecimento de água aumentam logo a dosagem de cloro, né, e a recomendação para as pessoas que não tiverem acesso a uma água tratada, né, ferverem a água, etc. Porque é através dela que a disseminação maior dessas doenças, né? Febre tifoide, paratifoide, cólera, desinterias de vários tipos, enterites, amebíase, schistosomose, né? Porém, outras doenças, várias, podem também ser transmitidas através da água, eventualmente, né? Como ascaridíase, não briga, né? De uma maneira geral, hepatite infecciosa, infecções de olhos, ouvidos, nariz e garganta, por exemplo, através de banho de piscina, em piscina que não tem água tratada, que não tem um controle sanitário, né? Cárie dental e fluorose, que depende do teor de flúor, basicamente, que a água pode conter ou não, né? Ou se tiver um teor excessivo, também provoca a fluorose. Saturnismo, cianose, poliomielite, bócio, várias outras
proveniente de despejos de resíduos tóxicos, pesticidas, herbicidas, etc., né, que podem estar presentes numa água que não esteja devidamente tratada, potabilizada para ser ingerida. Né? Bom, as águas na natureza, os mananciais. Né? Vamos rever alguns desses conceitos que são fundamentais para a questão do tratamento. Né? Então, só para enquadrar, né, o tipo de tratamento na água que vai ser captada no manancial. Né? Então, os mananciais são classificados, como a gente já viu nas primeiras aulas sobre manancial, em mananciais atmosféricos, oriundos de água de precipitação atmosférica, da água das chuvas, basicamente, para a gente aqui, né? Mas as precipitações atmosféricas de uma maneira geral. Os mananciais subterrâneos, derivados da parcela da água que precipitou e infiltrou nas camadas do subsolo, formando os mananciais subterrâneos, os lençóis de água subterrânea, que a gente também estudou, né? Lençóis freáticos, artesianos, etc. E os mananciais superficiais, formados pelaquela parcela de água que precipitou e escoou pela superfície da terra. Né? A formação dos mananciais também, como a gente já viu, é decorrente do ciclo hidrológico. Né? O ciclo hidrológico, que também a gente já apresentou essa figura, né? Essa imagem aqui, esse esquema do ciclo hidrológico, de como a água está evoluindo constantemente na natureza. Né? Relembrando só que uma observação que essa quantidade total de água disponível na natureza e que percorre continuamente esse ciclo, como o próprio nome diz, um ciclo fechado, ou seja, essa água é a mesma, né? Não está diminuindo nem aumentando, né? Basicamente. Ela está evoluindo. Se a gente começar a estudar esse ciclo hidrológico no oceano, né, onde tem a maior disponibilidade de água na natureza, né, para uso do ser humano, etc., e para a vida de uma maneira geral, né? Então, essa água evapora, forma as nuvens, são impelidas para os continentes, condensam, precipitam, pode precipitar logo ainda no percurso, ainda no oceano, né? Precipita também nos continentes, quando precipita, que atinge a superfície do solo, ou infiltra, formando os mananciais subterrâneos, os lençóis de água subterrânea, né, que vão fluir em direção ao oceano, novamente, né, o gradiente mais baixo. Então, elas estão sempre em movimento. Né, podem aflorar no percurso, no trajeto, em vales, em depressões, etc., e contribuir com os mananciais superficiais, né, em fontes, etc. Né. E a parcela que escoa pela superfície da terra, lavando toda essa superfície, né, e formando os mananciais superficiais, também retornando à origem lá nos oceanos, né, e fechando o ciclo. Então, esse ciclo evidencia aquelas três categorias de mananciais. Os mananciais de precipitação atmosférica, né, quando você capta direto a água, por exemplo, da chuva, para usar como fonte do abastecimento de água, ou quando faz um poço, né, para captar água subterrânea, do manancial subterrâneo, ou quando faz uma barragem, ou capta direto a água de um lago, de um rio, ou do próprio oceano, que é um manancial também. Hoje,
cada vez mais usado, né? Através de tratamento de água específico para dessalinizar essa água, né? Muito usado hoje no mundo, alguns países com grande captação de água dos oceanos e tratando, dessalinizando para uso, inclusive para irrigação, todos os usos, né, que podem ser feitos. Claro que é um tipo de tratamento que a gente vai falar, né, mais caro, mas que é bastante usado já hoje, e com a tecnologia cada vez mais desenvolvida, né, para dessalinizar a água com custo mais reduzido também, né? Então, mas o que a gente quer mostrar aqui é isso, é o ciclo hidrológico, a formação dos mananciais, porque a partir dele, desse estudo, a gente vai observar as características desses mananciais, né? Assim, encontramos águas que, mesmo sem sofrer nenhuma interferência da ação humana, apresentam pH, que a gente vai ver o que é, né? Um parâmetro que indica a acidez, a alcalinidade de uma água natural, né? O grau de acidez que ela pode ter, teores de oxigênio dissolvido, gases, outros gases, né? A gente vai comentar um pouco mais, por exemplo, gás carbônico, sais minerais de ferro, magnésio, cálcio, etc. Turbidez, água turva, a gente também vai falar um pouco mais sobre essa característica, esse indicador, esse parâmetro. Cor e temperatura bastante diferentes entre si, nas águas naturais, sem nenhuma interferência do ser humano, né? De contaminação, de poluição. As águas naturais podem conter essas substâncias, né? Inclusive se encontrar sem condições para consumo humano, precisando ser tratada para poder ser utilizada, né? Ingerida. Porque a água é um outro solvente, então ela nunca é encontrada em estado de absoluta pureza na natureza. H2O não existe, né, na natureza, porque ela rapidamente dissolve as substâncias em que ela entra em contato, seja no ar, né, poeira, gases, no solo, na superfície, no subsolo, nas camadas geológicas que filtra, que atravessa. Então ela incorpora muitas dessas substâncias, né, e pode apresentar alguns desses componentes, dessas substâncias, em teores excessivos, superiores ao determinado pelo padrão de potabilidade, e ser necessário tratar, né? Como, por exemplo, esse quadro, né, essa tabelinha aqui bem simplificada, apresenta, né, após 4 horas de chuva, num determinado local, ó, a dureza total, que a gente vai falar um pouquinho o que é, né? Carbonato de cálcio, está em 43 miligramas por litro. Depois de 22 horas, caiu para 8 miligramas por litro, né? Por quê? Porque a chuva contínua e constante foi lavando a atmosfera, né? E por onde ela passou, a camada da atmosfera em que incorporou no início aquela impureza, né, contida em poeira, etc., né? E com o tempo a chuva foi lavando e foi diminuindo o teor dessas substâncias. Isso é a mesma coisa para alcalinidade, sódio, amônia, nitratos, inclusive. Essas impurezas estão presentes no ar atmosférico. Pode haver muitas outras substâncias em qualidade variáveis dependendo da poluição local, né? Isso se aquela chuva está ocorrendo numa área que tem uma poluição local alta, né? Por exemplo, uma área que
tenha uma concentração industrial forte e que lancem algumas dessas substâncias sem um controle muito rígido, né? Esse ar, quando a chuva ocorrer, como a gente falou, vai dissolver, né? Incorporar algumas dessas substâncias presentes aí na atmosfera, chegando no solo em certas situações com características inadequadas para o consumo humano, por exemplo, e até para a agricultura, né? Chamada chuva ácida, que já ocorre, inclusive em algumas regiões aqui do Brasil já ocorreu. Enfim, o gás carbônico existente no ar atmosférico, né? Fundamental, gosto de ressaltar isso, né? Para a vida, principalmente porque é fundamental para os organismos vegetais, né? Que fazem a fotossíntese. Então, precisa do gás carbônico no ar para elaborar a sua matéria orgânica, manter sua vida, né? Então, o gás carbônico é fundamental, apesar de que tem uma concentração muito baixa no ar, né? O ar atmosférico é basicamente nitrogênio, né? E oxigênio. E o gás carbônico, mas numa concentração bem inferior a esses outros. Mas, enfim, e ele está presente no ar, né? E também no solo, gás carbônico, como resultado da decomposição da matéria orgânica. Que quando a matéria orgânica que foi elaborada a partir do gás carbônico, né? Na síntese, da fotossíntese, quando essa matéria orgânica morre, vamos dizer assim, né? E é decomposta pelos micro-organismos, né? Seja no solo, onde ela estiver, vai devolver esse CO2, né, esse gás carbônico, à natureza, né? Decompor e, enfim. Então, esse gás carbônico existente no ar atmosférico e também no solo, dissolve-se na água, aumentando sua qualidade de solvente. Como a gente já falou, a água é chamado solvente universal, né? Porque aquele ditado, né, popular, antigo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ela dissolve praticamente tudo, mais tempo ou menos tempo. E o gás carbônico incorporado na água, dissolvido na água, aumenta essa capacidade de solvente, porque ele empresta uma acidez baixa, mas é uma acidez, né? A água. Então, as impurezas que as águas podem conter, né? São basicamente classificadas nessas categorias aí. Substâncias em suspensão, tipo bactérias, né, e outros organismos, né, como algas, protozoários, etc., ficam em suspensão. Areia, silt e argila, dependendo da granulometria, etc., principalmente, se mantém em suspensão na água, né? A argila, por exemplo, só para destacar, que é a mais comum, né? As argilas que provocam turbidez na água. A água fica turva. E é uma característica que a gente vai falar também, sempre, né? Bastante, mas que é uma característica que precisa ser reduzida e enquadrada nos limites determinados pelo padrão de potabilidade. A turbidez. A água não pode ser turva, muito turva, né? Para ser considerada potável, para ser ingerida. Não
pela questão específica de saúde, de doença, né? Mas pela questão estética, né? Que evidentemente a população não aceita, nem gosta de tomar uma água colorida ou turva, né? Com cor ou com turbidez. A água deve ser, segundo o padrão, inclusive, cristalina, né? Mas sem odor, sem cheiro, né? É a característica da água potável, uma das características, né? Então, essas substâncias em suspensão, a gente vai falar bastante especificamente, como a gente disse, na argila, né? Fica em suspensão e não decanta. A argila, na granulometria mais, vamos dizer, comum, né? Encontrada na natureza, ela não decanta. Pode botar lá por muito tempo num decantador, que ela não vai decantar, né? Então não vai ser reduzida. Vai precisar de um auxílio, de um tratamento químico, né? Que a gente vai falar, né? Uma coagulação, etc. E a turbidez é uma dessas características que pode ocorrer e ocorre em suspensão na água, em suspensão, suspensa. Em estado coloidal, que a gente vai falar mais adiante também nesses estados, vamos dizer, né, das substâncias presentes na água. Em suspensão, coloidais ou dissolvidas, né? As dissolvidas são aquelas que, tipo sais, de uma maneira geral, né? Açúcar, etc., que se dissolvem. A dimensão dessas partículas que provocam suspensão, estado coloidal ou dissolvidas é diferente, né? No caso, as mais finas são aquelas dissolvidas, que não vão ser retidas, por exemplo, por vários tipos de filtro, né? Não consegue retirar, né, essas substâncias que estão dissolvidas. Né? A gente vai ver qual o tratamento que pode retirar substâncias dissolvidas, feito sais, né? No caso, por exemplo, a dessalinização, que a gente já falou um pouco, né? Para dessalinizar a água dos oceanos para abastecimento, né? Então tem que ser um tipo de tratamento diferenciado, né? Porque a substância dissolvida fica mais difícil de ser retirada. As em suspensão são as de granulometria, vamos dizer assim, de dimensão um pouco maior, e que por um processo mais prático, mais simples, mais barato de tratamento de água, consegue ser retirada, né? E a em estado coloidal é intermediária, né, entre uma e outra, né, provocada por exemplo, matéria orgânica decomposta, né, tipo folha, etc., nos mananciais superficiais, muitas vezes. Enfim, é uma categoria intermediária, né, em termos de dimensão e, por conseguinte, de retirada, né, de tratamento. Os sais de sódio, as dissolvidas, né? Sais de cálcio, sais de sódio, ferro, provoca inclusive cor também, né? Manganês. E os gases, tipo oxigênio, que é importante, né, estar presente nas águas de abastecimento, até porque eles emprestam um sabor específico, vamos dizer assim, né? A água, por exemplo, fervida, né, quando é necessário ferver, por qualquer motivo, depois dela fervida, se você for ingerir, beber, né, vai sentir um gosto não tão agradável,
né? Porque saiu o oxigênio dissolvido, se desprendeu, a água ficou sem oxigênio. Então, o profissional, o médico, etc., que indicar aquela necessidade de ferver em certas situações, né? Não tem água naquela área, etc., também recomenda que depois de fervida a água seja aerada, passada de um recipiente para outro, para readquirir o oxigênio dissolvido, né? Ou seja, o oxigênio é fundamental na água em certo teor, né? Se tiver em excesso, ele também provoca corrosão, né? Ele oxida materiais que tiver em contato. Dióxido de carbono, CO2, que a gente já falou, também, né? Provoca corrosão, acidez, também a gente já falou. Gás sulfídrico, em certas áreas, em certos terrenos, né? Existe a presença do gás sulfídrico que se dissolve naquele lençol de água e tal, e provoca cheiro, acidez, corrosividade, né? O nitrogênio é sem efeito, o metano é tóxico, né? Então, essas são as impurezas que a água pode conter e contém, né? Dependendo das condições, das características do manancial, né? Que ela está sendo captada. O padrão de potabilidade. Aqui é um conceito, né? um fundamental também, né? Para entender o tratamento de água, e inclusive determinar o tipo de tratamento que deverá ser usado para aquela água específica, em função das características que ela contém, comparando com as características que o padrão de potabilidade expressa, né? Esse padrão de potabilidade, que a gente vai apresentar aqui algumas partes, né, que ele é muito extenso e muito detalhado, não é o caso, mas os tópicos principais a gente vai apresentar agora, né? Nesse anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 de 2017 do Ministério da Saúde. Tá? Então, esse padrão de potabilidade, o que é? É um conjunto de valores máximos permissíveis das características de qualidade da água destinada ao consumo humano. Então, é um conjunto de valores, ou seja, é uma relação de características, substâncias, micro-organismos que a água pode conter até determinado limite, até determinado nível, até determinada quantidade. Se a água natural do manancial apresenta algum ou algumas dessas características com valores maiores que o relacionado no padrão, então você vai ter que se adotar um tipo de tratamento para reduzir aquela característica, aquela substância, aquele micro-organismo, tá? Para os níveis determinados no padrão. Essa é a definição, o entendimento, né, do padrão de potabilidade. Bom, o tratamento de água ocorre através de algumas operações, né, denominadas de operações unitárias, né? Porque o tratamento de água, como a gente já viu, depende que tipo de tratamento vai ser aplicado, depende da qualidade daquela água, né, em relação ao padrão de potabilidade. Então, por exemplo, se é uma água que tem só gases, CO2, em excesso, um teor maior do que o padrão determina, então a gente vai aplicar um tratamento apenas para retirar aquele gás. E isso ocorre, né? Algumas águas subterrâneas, né, captadas através de poços, têm ótimas qualidades, características. Então, apenas, por exemplo, tem algum gás em excesso, né? No caso que a gente está dando o exemplo de gás carbônico. E nesse caso,
a gente vai aplicar só o tratamento para retirar aquele gás, que seria, a gente vai ver em seguida, né, uma aeração. Depois de aerada, aquela água vai desprender o excesso de gás carbônico e aí se complementa o tratamento com uma desinfecção, né, que é obrigatória em todos os casos, e aí a prevenir possíveis contaminações, né, do micro-organismo. Mas o que eu quero falar é que, nesse caso, o tratamento se resumiu a uma aeração. Né? Então, dependendo das características, das substâncias que aquela água contenha em excesso, né, se vai determinar o tipo de tratamento específico para aquela. Não obstante, a gente já adianta, né, que na grande maioria dos casos, principalmente aqui no Brasil, de uma maneira geral, e no Nordeste em particular, os mananciais mais utilizados são os superficiais, né, por conta de várias características que a gente se referiu quando estudou o manancial, né? Mas são todas as grandes cidades do Brasil, as capitais principais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, aqui no Nordeste, né, Recife, João Pessoa, Fortaleza, no Norte, né, Manaus, todas usam água superficial, né, precisam de grande quantidade de água e não tem um manancial subterrâneo tão abundante, né? Muitas cidades em outras regiões do país são atendidas por água subterrânea e o Brasil dispõe de alguns lençóis de água subterrânea importantes, né, e que são explorados. Mas, na grande maioria dos casos, e no Nordeste mais ainda, né, a gente não tem mananciais superficiais perenizados no semiárido propriamente dito, né? Os mananciais superficiais no Nordeste, perenes e com capacidade e que são explorados, são mais aqueles localizados nas áreas litorâneas, né? No semiárido propriamente dito, né? São poucos, mas tem bacias hidrográficas importantes que formam mananciais que podem ser acumulados, né, através de barragem, etc., e usados, mananciais superficiais, que fluem em grandes vazões em época de chuva, né, de inverno, e aí são usados. Aqui, por exemplo, na Paraíba, onde a gente está falando, grandes barragens no sertão sempre mantiveram os sistemas de abastecimento de água de uma forma ou de outra, né? E agora, com a transposição do Rio São Francisco, também água de superfície, né, complementa esses mananciais superficiais daqui, e assim por diante, né? Mas estou falando isso só para realçar, chegar ao tratamento, né? Então, esses mananciais superficiais, principalmente, que são formados a partir das águas de precipitação, que escoam pela superfície da terra, lavando, né, o solo, então incorporam as substâncias componentes das camadas superficiais do solo, né, e apresentam, na grande maioria das vezes, cor e turbidez, né, com grande frequência, com quantidades variáveis, né, nas épocas de chuva, por exemplo, né, mananciais superficiais daqui, da região, apresentam um aumento significativo de turbidez, né, que atravessam áreas muito, terrenos argilosos, né, então incorporam a argila, como a gente falou, que provoca turbidez. Então, cor e turbidez são características frequentes nos mananciais superficiais, né? E aí são substâncias
que emprestam essas características, que são removidas através de um processo de tratamento, que a gente vai falar bastante agora, né? Que é realizado a partir da coagulação, né? Coagulação, floculação, decantação, sedimentação e filtração, a partir desses processos unitários, né? A adição de produtos químicos que provocam a coagulação e a formação de partículas gelatinosas, floculentas, que vão atrair e aglutinar aquelas partículas que emprestam cor, turbidez, né? As águas, de uma maneira geral, né? Então, esse é o, vamos dizer, para ir adiantando, né, o tratamento que é o mais usado, mais frequentemente usado, por conta dos mananciais superficiais, que são os mais utilizados também, né? Então, esses métodos gerais de tratamento, né, composto por várias operações unitárias, vários processos isolados, mas que vão agir e atuar em conjunto, é um processo, né, com várias fases, com várias unidades. Basicamente, vão atender às seguintes finalidades, né, da purificação: higiênica, remoção de bactérias, elementos venenosos ou nocivos, mineralização excessiva, né, etc. A finalidade estética, como a correção de cor, turbidez, odor, sabor, que a gente também já comentou, né? Do ponto de vista estético, a água deve se apresentar cristalina, né? Esteticamente ela é agradável, atrativa, né, quando se apresenta com essas características. E do ponto de vista econômico também, algumas substâncias são reduzidas por provocar problemas econômicos, como reduzir corrosividade, né? Na água corrosiva agride e ataca os equipamentos, as tubulações, etc., né? Bombas, outros equipamentos. Além de até nos pontos de consumo. As águas duras, né, um teor elevado de dureza, que a gente também vai comentar um pouco mais o que é, né, que provocam, por exemplo, né, problemas em caldeira, em indústria que usam caldeira, né, para a produção de vapor. Então, essas águas com dureza, elas precipitam carbonato nas tubulações da caldeira, podendo causar, reduzem o diâmetro das tubulações da caldeira e até acidente, né, pode provocar. Turbidez, ferro, por exemplo, ferro mancha a louça sanitária, né? Indústria de tecido, por exemplo, não pode usar uma água que tem um teor de ferro elevado, porque ele mancha, né? E assim por diante. São questões econômicas, né? Odor, sabor. Bom, então aqui a gente inicia a apresentação do padrão de potabilidade do Brasil, né? Não completo, né, com todas as suas características, detalhes, que não é o caso, mas a partir desses aspectos, vamos dizer assim, mais importantes para o ponto de vista do tratamento da água, né? Então aqui, ó, o anexo 1 do anexo 20, né, que é esse da portaria número 5, o anexo 1 apresenta a tabela de padrão microbiológico da água para consumo humano.
Ou seja, o padrão vai se referir a questões microbiológicas, físicas, químicas, etc., né, como a gente vai ver. Então, do ponto de vista microbiológico, o padrão mostra aqui, ó, tipo de água, água para o consumo humano, no caso. Né? Dá só esse exemplo aqui para todo mundo entender, né, o que é o padrão, como ele se apresenta. O parâmetro que relaciona, né, essa característica microbiológica com a água para consumo humano é a Escherichia coli, né, que é um tipo de coliforme, Escherichia, que está presente normalmente no trato intestinal humano, não necessariamente provoca qualquer tipo de doença, né? Normalmente faz parte do trato intestinal e é eliminada em grande quantidade com as fezes humanas, né? Então, a presença dessa Escherichia numa coleção de água, num manancial, né, não indica uma provável contaminação por esgoto, né, por fezes, por dejetos humanos ou outros animais de sangue quente que também tem. Né? Mas se tem essa Escherichia, aquela água fica suspeita de contaminação. E se ela recebeu alguma contaminação por esgoto, no caso, né, as fezes, ela pode conter alguns micro-organismos que transmitem doença ao homem. Né? No caso, por exemplo, se estiver ocorrendo um surto de cólera e se constatar, né, que aquela água tem um nível de Escherichia, né, qualquer, né, que o padrão diz o seguinte, o valor máximo permitido na água para ser potável, para distribuição, para o consumo humano, né, é a ausência em 100 ml de água coletada, de amostra, 100 mililitros, ausência de Escherichia. Então, se tiver a presença de Escherichia, significa não que aquela Escherichia, né, provoca a cólera de forma alguma, mas que é possível e é provável que a bactéria Vibrio, no caso, esteja presente naquela água, porque está ocorrendo aquele surto de cólera naquela cidade. Né? Ou seja, a Escherichia é um indicador da probabilidade da ocorrência de outros micro-organismos que causam doença, que dificilmente se poderia fazer um padrão relacionando todos os tipos de micro-organismos que podem provocar doença e que podem estar presentes na água. Né? Seria um exame muito complicado, demorado, caro e não tão prático. Então, a escolha da Escherichia, que está presente nas fezes humanas, né? No intestino humano, é um indicador, né, de que aquela água recebeu dejetos, né, no caso. E aí, ela está fora do padrão. Né? Tem que a operação, os operadores responsáveis adotar providências urgentes, etc., para ajustar. Mas esse é um aspecto, né, fundamental aqui do padrão de potabilidade, que é o padrão microbiológico da água. É assim que funciona o padrão. Né? O anexo 2, esse foi o anexo 1, do anexo 20, e aqui é o anexo 2, que
determina o padrão de turbidez, aquela característica que a gente falou, né? A turbidez que é provocada por substâncias em suspensão na água. A turbidez, ela interfere com o raio luminoso, ela, né, desvia o raio luminoso, tem diâmetro, né, suficiente, dimensão, para interferir no raio luminoso. Então, uma água turva, né, a gente não consegue ver, né, através dela, porque o raio luminoso que vem para a vista vai ser desviado, né, em certo grau, dependendo do nível de turbidez que aquela água tenha. E os testes laboratoriais, os equipamentos para determinar turbidez, níveis de turbidez, fazem justamente isso, né? Medem o nível de interferência do raio luminoso, né, para determinar o grau de turbidez de uma água. Então, esse padrão de turbidez vai justamente definir esse nível máximo de turbidez que a água pode conter, né? A cor, que a gente está só adiantando, porque ela tem muita, vamos dizer assim, proximidade com a turbidez, né? Apesar de que é diferente, a cor é provocada por substâncias em solução, né? Dissolvidas. Então, por exemplo, os refrigerantes, de uma maneira geral, né, tem muita cor, baixa turbidez, não tem substância em suspensão. Tem substâncias dissolvidas, que absorvem certas frequências do raio luminoso. Mas o raio luminoso atravessa, vamos dizer assim, né, o líquido, a água com cor. Então você vê do outro lado, só que com uma certa cor, dependendo da frequência da luz absorvida por aquela substância que está dissolvida na água. Tá? Então, com relação à turbidez, por exemplo, aqui o padrão, né, diz que, por exemplo, para água submetida só à desinfecção, água subterrânea de boa qualidade que apenas sofreu como tratamento de desinfecção, né, em cloro, ela pode ter até uma unidade de turbidez em 95% das amostras. Já se é uma água que sofreu processo de tratamento completo, que é esse que a gente vai estudar hoje, né? Tratamento completo ou convencional, né? Ela só se admite 0,5 de unidades de turbidez em 95% das amostras. Tá? Então é isso o padrão com relação à turbidez, basicamente. Né? O anexo 7 desse padrão, né, trata sobre a potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde. Quer dizer, a água pode conter várias substâncias e contém, né, naturalmente, como a gente já viu, ela dissolve tudo que tem na natureza, então é um excelente solvente, né, tal. Ela tem. Agora, o padrão limita a quantidade daquelas substâncias que ela pode conter, sem agravar, sem a saúde humana. Né? Aí é que é o padrão. Então, por exemplo, a gente não vai ler, evidentemente, isso tudo, né, porque não tem sentido, mas mostra aqui, ó, alguns que são mais comuns, algumas substâncias que a gente ouve falar, né, que às vezes ocorrem, ou já ocorreram em alguma situação, por exemplo, chumbo, né, só pode ter no máximo 0,01
miligrama de chumbo por litro de água. Até isso aqui, para ela ser potável. Né? Mercúrio, né? Complicado, né? Que provoca umas tipo interferência nas células nervosas, né? Enfim, é uma substância que tem que ser bastante limitada. Né? Então, vê aqui, ó, no padrão, só pode ter no máximo 0,001 miligrama por litro de água, de chumbo. Mas até 0,01 pode, né? Não vai provocar nenhuma doença assim, agravante no ser humano. Né? E assim por diante, ó. Cromo, né? Etc. Né? E as substâncias orgânicas. Né? Essas foram as inorgânicas, que o padrão relaciona, e as orgânicas, tipo benzeno, a mesma coisa, vai estireno, né, etc., tetracloreto de carbono. Então, limita aqui o teor de cada uma admissível. Né? Esse daqui ainda em quantidades menores, em microgramas, né, por litro. A outra era em miligramas, em microgramas. E assim por diante. Agrotóxicos, né? Que hoje se comenta muito e realmente é uma questão que precisa ser bem controlada. Né? Então, vai dizer aqui a relação dos agrotóxicos, né, que podem estar presentes na água até esses limites, né? Esse do padrão. Que continua ainda, clordano, né, que é mais, a gente ouve falar mais, DDT, né, bem muito comentado. Então dá aqui a quantidade máxima que pode estar presente na água potável. Né? Endrim e outros. Ó. Todas essas substâncias podem estar presentes nessas quantidades. Tá? Até essas quantidades. Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção. Né? Tipo, cloraminas, né, que se fala, trialometanos também se fala bastante e realmente é um derivado importante da desinfecção, dependendo das características da água. Né? Então, esse é o padrão que limita aquelas características, aquelas substâncias químicas, agrotóxicos, etc. O anexo 8 do padrão relaciona as cianotoxinas, que hoje também são muito observadas e controladas e importantes. Né? As cianotoxinas são toxinas produzidas pelas cianofícias, né? Tipo de alga que ocorre muito em alguns mananciais superficiais. Então, daí essas microcistinas, né? Com seu respectivo limite. Né? Até aqui pode conter. O anexo 9 relaciona a radioatividade. Quais os níveis de radioatividade presentes na água para ser considerada potável, até esses níveis. Né? A radioatividade medida um indicador que é o rádio, né, 226, então a água pode conter o valor máximo, né, de 1 becquerel por litro, né, que é a unidade de radioatividade. Aí. Então, e o anexo 10, que relaciona o padrão organoléptico de potabilidade.
organoléptico são aquelas características ligadas aos sentidos, né? Sabor, odor, gosto, etc. Substâncias que provocam essas características, né? Que interferem do ponto de vista organoléptico no ser humano. Então, também, mesma coisa, cloreto, por exemplo, né? Até 250 miligramas de cloreto por litro é admitido no padrão de potabilidade. Já é uma água que começa a apresentar algum, né, sabor, algum gosto, mas até esse limite é, vamos dizer assim, suportável, né? Vamos dizer, é admitida, né, até aquele nível. A mesma coisa, a dureza, né? 500, até 500 miligramas por litro de dureza, né? É admitida. É a água que já vai apresentar também algumas características provocadas pela dureza, né? Em termos de gosto, sabor, de cortar sabão, fazer espuma no sabão, já mais comprometido, né? Mas até esse nível o padrão considera viável, né? Até esse nível de 500 miligramas de dureza por litro. O ferro, 0,3 miligramas e assim por diante, né? Turbidez, ó, até 5, que no caso do padrão organoléptico. Né? Bom, a partir do estudo desse padrão e da análise da água que vai ser captada, produzida, para ser distribuída, né, é que a gente vai estudar, definir o tipo de tratamento que vai ser adotado, para reduzir aquelas características que estejam acima do padrão de potabilidade, como a gente acabou de mostrar, né? Então, a própria norma, né, a 12216, vai regular, normatizar o projeto de estação de tratamento de água. Então essa é, vamos dizer, a página inicial da norma, né, transcrita aqui, copiada, que diz o seguinte, ó, estação de tratamento de água, ETA, né, é o conjunto de unidades destinado a adequar as características da água aos padrões de potabilidade. Aquilo que a gente acabou de falar, né? Estação de tratamento é um conjunto de unidades destinado a adequar as características da água ao padrão de potabilidade. Cada um dos elementos da estação de tratamento em que certo processo de tratamento se realiza é uma unidade, né, da estação de tratamento. E é isso que a gente vai ver agora, né? As águas naturais, aqui a norma também apresenta uma classificação, né, para essas águas. A partir dessa classificação, o projetista, se orientar por qual tipo de tratamento, né, além daquela análise detalhada, físico-química e bacteriológica da água, né, microbiológica, comparando com o padrão de potabilidade, além dessas análises que devem ser numa quantidade que abranjam pelo menos um ano, né, de observação daquele manancial, porque durante o ano vai haver variações na qualidade da água do manancial em função de período de chuva, etc., né, do clima, né, variações de clima. Então, é importante essa elaboração de análises de água do manancial ser feito em um período, né, longo, se houver histórico, melhor, né, para se observar e analisar
enquadrar o tipo de tratamento, mas a norma também ajuda, né, com essa classificação aqui, ó, das águas naturais, né, água tipo A, B, C ou D. Então, por exemplo, as águas classificadas, por exemplo, como tipo A, nessa apresentação aqui da norma. A DBO de 5 dias dessa água, que é a DBO. DBO é um parâmetro, né, que significa demanda bioquímica de oxigênio. É a demanda, a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar, para decompor, basicamente, né, a matéria orgânica presente naquela água. Então, esse teste, né, laboratorial, determina DBO, esse especificamente, está relacionado aqui, DBO de 5 dias. Né? Ou seja, durante 5 dias, aquela amostra é medida, né, em termos de consumo de oxigênio dissolvido para estabilizar a matéria orgânica que ela continha. Né? Então, esse parâmetro é muito importante. Né? Porque, por exemplo, uma água que esteja recebendo esgoto tem muita matéria orgânica e que vai ser decomposta. Né? Então, a quantidade desse esgoto, dessa matéria orgânica presente naquela água é bem observada a partir desse parâmetro, DBO5. Tá? É bem avaliada. Tá? Então, quanto mais matéria orgânica aquela água tiver, mais, vamos dizer, poluída, né? Deixa eu falar assim, ela está. Né? Então, se a DBO5 daquela água que está sendo analisada for até 1,5 miligramas por litro, né? Até esse valor, então ela é enquadrada como classe A. A água está muito limpa, né? Muito preservada, o manancial ali está bem. Né? Se a média, né, dessas DBO, se a máxima em qualquer amostra for entre 1 e 3, ela ainda é classe A. Tá? Se, pelo contrário, a máxima DBO observada, analisada em um determinado período, for maior do que 6, né, então ela já está na última categoria, na D. E assim por diante, coliformes, né? Se tiver a média mensal de 50 a 100 é classe A, se tiver mais de 20 mil, né, é classe D, né, categoria D. E aí, dependendo desse tipo de categoria em que ela foi enquadrada, já se tem uma indicação do tipo de tratamento que deve ser praticado. Porque a norma aqui relaciona. Né? Águas do tipo A são águas subterrâneas ou superficiais provenientes de bacias sanitariamente protegidas, com características básicas definidas na tabela seguinte aqui, e as demais satisfazendo aos padrões de potabilidade. Então, já diz aqui, dá uma ideia da qualidade dessa água. Né? Já as do tipo D são águas superficiais provenientes de bacias não protegidas, sujeitas a fontes de poluição, com características básicas definidas na tabela seguinte, e que exigem processos especiais de tratamento para que possam enquadrar-se nos padrões de potabilidade. Tá? Então, ela já vai esse tipo de água, né, da categoria D, né,
provavelmente vai necessitar de processos especiais de tratamento de água. Tá? Aí na frente a gente vai falar um pouco nesses processos. Tá? Faremos agora uma pausa, concluindo esta primeira parte da videoaula de número 006, que trata sobre a unidade de tratamento de água. Continuaremos com a segunda parte deste assunto na próxima apresentação.